Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Desculpa aí, caiu aqui, eu tava orando aqui. A unção derrubou a conexão. Não suportou a carga. Não suportou a carga, rapaz. Que coisa linda, coisa linda. Deixa eu fazer uma proposta para vocês. A gente tem mais uma aula agora. A aula que tem agora aí é um resumo da chegada missiológica no Brasil, né? Então, eu vou dar uma proposta a vocês. Eu havia pedido um trabalho para vocês na última aula, só que o tempo não vai dar. Ou vocês, no caso, vocês podem falar do trabalho, eu pedi para cada um ver um personagem e comentar sobre ele aqui, ou então eu vou ler, fazer essa última parte aí. O que vocês preferem? Porque na minha cabeça eu ia fazer as duas, mas não vai dar não. Essa última aula se alongou muito aí, não dá para segurar, né? Mas aí eu ponho a proposta para vocês. Vocês querem falar sobre o personagem de vocês? Um pouquinho cada um do que leu? Ou então eu continuo com a aula aqui. Eu acharia melhor o senhor continuar, porque a história da Assembleia de Deus talvez nem todo mundo conhece assim a fundo. E o senhor pode dar uma aprofundada um pouquinho melhor num geralzão aí. Eu acho que fica... Eu acabei que eu fiquei sem uma pessoa, sem um personagem, e para mim seria viável esse, no caso, né? Fazer a leitura aqui. Da aula, né? Quem mais aí? O que você acha, Nilza? Cada um pode colocar aí. Tem dois votos para... Pode ser. Pode ser o quê? Continuar. Pastor, eu acho que seria bom continuar na leitura, que a gente falou sobre as missões, né, na Inglaterra, na Europa, na Índia, mas agora nós vamos falar do Brasil, né? Eu acho que seria bom a gente entender um pouco a missão no Brasil. Tá bom. É muito importante, até porque é o seguinte, olha só o mistério. Quando o senhor vai agora fazer uma explanação sobre... O pastor Ciro acabou de falar sobre a Europa e vai chegar no Brasil, olha o que está acontecendo. Nós estamos aqui de volta. Nós vamos entender agora que nós vamos colocar fogo nesse negócio aqui. Eu é comissionário. Foi o que da rebarba. Agora estamos voltando. Vamos receber o que a gente tem que receber e fazer, né? Nossa parte. O pastor Eliseu falou uma coisa que marcou para mim aqui. Nós somos o eco da missão. Amém. É forte isso. Amém. Exatamente. Né? Então, eu só coloquei para vocês por uma ética acadêmica, né? Eu tinha pedido para vocês, eu não queria, de forma alguma, só quem fez o trabalho, eu queria interromper. Mas vamos então lá, vamos prosseguir aqui então, glória a Deus. Vamos lá, voltando aqui, cadê a apostila? Sumiu daqui, vai voltar para cá, pronto. Pronto, espera um pouquinho, agora vai dar. Aqui, ó. Chegou aí? Chegou aí? Tá chegando, chegou. Amor, você viu aí a mensagem? Tá bom. Ok, vamos lá então. As missões no Brasil. Por isso que eu acho que essa matéria, ela fecha com chave de ouro o curso, né? Que ela vai dar essa cosmovisão, essa parte histórica, que a gente precisa conhecer também. Isso é muito bom. Ok. A priori, temos a chegada do cristianismo católico via coroa portuguesa, ou seja, a então supremacia da Igreja Católica, que, embora fosse cristã, porém não coadunava com o pensamento protestante, mas não deixava de ser profissão de fé cristã. Depois teremos a investida mais política que missionária da França, usando os huguenotes como apoio religioso. Em seguida, a chegada dos holandeses, e esses conseguiram feitos maiores, pois até tempos construíram e chegaram até realizar uma série de sínodos no Brasil. Então foram 3 vezes, né?
a chegada cristã através dos católicos, né? Depois os huguenotes, que foi até Calvino que mandou. Calvino que mandou 14 pastores para cá. Depois os holandeses. Depois dos holandeses, aí vieram várias igrejas protestantes, que vai ter uma listinha depois aí. Ok, construíram e chegaram até realizar um sínodo no Brasil. Por fim, o movimento wesleyano, entre outras igrejas irmãs protestantes, reformadas e evangélicas. Em todos os casos, não foi fácil plantar as denominações, pois tudo era que não era católico, sofreu grandes obstáculos. Na primeira fase, 1557, 57 anos depois que, né, houve uma expulsão dos franceses, como na segunda também, em 1650, com a expulsão dos holandeses. Já na terceira tentativa, entra em cena Napoleão Bonaparte. Quando suas conquistas ameaçavam também a Portugal, a coroa inglesa deu cobertura militar para a família real portuguesa e assim o Brasil ficou devendo favores e oportunas ocasiões à Inglaterra soube usar na política, no comércio, na navegação e também na religião. Então, por exemplo, o Napoleão, sem saber, né, ajudou a evangelizar o Brasil. Por exemplo, depois disto, aconteceram algumas situações, entre elas, o progresso do Brasil, que se desenvolvia em ferrovias e trens. Com a mão de obra especializada, era desenvolvida em ferrovias, como a mão de obra especializada era inglesa, eles chegavam ao Brasil e depois reclamavam pastores e sacerdotes para os cultos em inglês, no seu idioma natal. Para não ameaçar a amizade política e o progresso no qual o Brasil dependia, algumas concessões foram abrindo-se ao longo da história. Com o passar do tempo, as denominações de cunho protestante, tudo que não fosse católico, mas era cristão, era classificado como protestante, foram se estabelecendo no país. Assim, podemos dizer que o Brasil recebeu o evangelho por 3 momentos distintos, separados entre 2 tentativas de colonizações, e a próxima e última com finalidade missionária. Foi difícil a entrada do evangelho no Brasil. Protestantes, reformados e evangélicos. Quando a primeira tentativa protestante ou evangélica foi com os huguenotes, liderados por Vilagagnon e o capitão Coligny, em 1557, sob a proteção do apoio do Johannes Calvin, que é o João Calvino. Está vendo? O Calvino fez isso aí. Porém, em uma análise mais cautelosa sobre a alegação da doutrina da predestinação, talvez o que menos Calvino desejava era a evangelização, e sim um apoio dado à coroa francesa para estabelecer domínio franco na América do Sul. Então, só um ponto aqui importante. Na verdade, a vinda dos missionários huguenotes, ou reformados, né, no caso do João Calvino, tinha uma pitadinha de geopolítica, né? Por quê? O capitão Vilagagnon e o capitão Coligny eram ligados à coroa francesa. E a religião era uma forma de você entrar no país. Ele mandou 14 missionários. A Igreja de Genebra, a primeira missão que colocou dinheiro no Brasil, missionário, foi a Igreja de Genebra, o Calvino. Mandou para cá. Não é que Calvino queria conquistar, não. Não estou falando disso, não. Calvino queria evangelizar. Mas os capitães que vieram, eles queriam era fazer com que a França pegasse o Brasil, né? Então teve essa questão aí. Até porque depois vão morrer, né? Os missionários vão morrer. O próprio Vilagagnon, esse traidor, né? Um traidor, ele vai fazer com que os missionários amigos dele morram. Porque não descobriram que a motivação do Vilagagnon era geopolítica e não missionária. Ok? Para ter uma ideia, até o nome já havia sido escolhido como França Antártica. O Brasil ia se chamar França Antártica. O que mostra que realmente, sob a égide da religião, havia uma inclinação a fazer uma colônia francesa no território brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro. Os huguenotes insistiram em espaço de 12 anos, de 1555 a 1567. E contando com a data do descobrimento, portanto, apenas 55 anos após a descoberta do Brasil pelos portugueses, vemos que então que a França empreendeu esse negócio através do vice-almirante Nicolas Vilagagnon, e a prova maior foi o apoio do almirante Gaspar Coligny. Infelizmente, o desfecho dessa trama foi fatal, com a morte de alguns pregadores sob a traição do próprio Vilagagnon
e de forma trágica, cruel e fútil. Então, um ponto aqui, deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa interessante, né? Os huguenotes, que eram os reformados, foram os primeiros a chegar no Brasil. Quem aqui já pousou lá no Galeão? Todo mundo, né? Já foi no Galeão. Portanto, no Galeão, não tinha a torre de controle lá, aquela torre de controle enorme? Ali que era a casa deles. O local é missionário, rapaz. Ali que era a casa dos huguenotes. Primeira vez que vieram ao Brasil, o evangelho ficou ali, naquele lugar, né? Só que aí o que aconteceu? O Villagaion revelou que ele vinha a mando da França para disseminar no Brasil e colocar a quinta coluna. Quem é a quinta coluna, né? Ele ia entrar dentro da realeza portuguesa, ia se infiltrar e ia trazer a França. O Brasil se chamar França Antártica. Os pastores descobriram. E quando o pastor descobriu, o Coligny passou a dizer, é igual os comunistas, né? Chama as pessoas do que eles são. Começou a dizer que os missionários tinham esse cunho político. Foi aí que o Brasil mandou matar os missionários. Inclusive o padre Anchieta, que é santo no Brasil, um carrasco que já era crente, não teve coragem de cortar a cabeça do pastor. Aí o padre José de Anchieta falou assim, é assim que se mata. Foi lá e cortou a cabeça do pastor. Alguns foram pendurados na Pedra da Gávea, outros morreram afogados, e foi martirizado aqui os primeiros missionários vindo lá, né, os huguenotes. Então, essa foi a primeira tentativa. Olha, o primeiro culto no Brasil, gente. A priori, os huguenotes se estabeleceram na ilha conhecida como Serigipe. E para você entender melhor, é o espaço geográfico onde localiza o aeroporto internacional do Galeão. Pela história e seu destino, o local era para ser, desde o início, internacional, não é mesmo? Era também parte do plano ser um lugar para refugiar os huguenotes perseguidos. Uma espécie de pilgrims, feito na América em 1620 pelos puritanos. Eram 14 missionários, entre outras celebridades. A pedido do vice-almirante Calvino, envia 14 obreiros e 2 pastores. Também consta na lista um rapaz que registraria todo o processo histórico da expedição. Datas interessantes. Dia 7 de março de 1557, desembarca no Brasil a caravana missionária enviada por Calvino, a pedido do vice-almirante. Dia 10 de março de 1557, após estabelecerem, realizaram o primeiro culto evangélico no Brasil. Então, o primeiro culto no Brasil não foi a congregacional, tá? Foi 10 de março de 1557, pelos huguenotes. No dia 21 de março de 1557, eles organizaram para realizar a primeira Santa Ceia. A primeira ceia também foi em março. A fim da primeira tentativa, Villagaion, por motivos doutrinários, iniciou uma disputa ferrenha que acabou em uma tragédia. Ele convenceu autoridades do Brasil e acusou os missionários de hereges. Os colonos locais já alimentavam a possibilidade de exterminar os franceses, viram neste evento a oportunidade de fazê-lo. Foi quando os huguenotes foram estrangulados e lançados de cima da pedra para a Baía da Guanabara. Meu Deus. O padre José de Anchieta, ao ver o carrasco com temor em executar um dos pastores, adiantou-se e assassinou com crueldade um ministro na frente de todos. Séculos depois, uma série de perseguição e atrocidades por parte da coroa portuguesa, e finda assim a presença protestante no Brasil nesta época. Muito bem, essa foi a primeira parte, tá bom, gente? Os huguenotes, 1557, no Brasil. Segunda parte agora. A segunda tentativa foi no período de 1624 a 1650, com os reformados holandeses. A presença holandesa no Brasil, século XVII, foi mais contundente que a francesa, século XVI. Com os holandeses também eram da fé reformada, com os princípios luteranos, presbiterianos e calvinistas. Eles foram caracterizados como protestantes em terras católicas, no Brasil. Daí se diz a segunda tentativa de protestantes no Brasil. Ao contrário dos franceses, os holandeses se estabeleceram no Nordeste do Brasil e se concentraram nos nativos. Suas realizações, até certo ponto, atingiram resultados interessantes e em grande sucesso em relação à época. Os números divergem, mas pelo menos mais de 20 igrejas foram estabelecidas.
além de uma disciplina organizacional de que incluía classes, presbíteros e até uma conferência regional, que chamava de sínodo. O choque cultural era algo sui generis, pois até a confissão belga foi traduzida para a língua nativa. Olha só, o Tupi-Guarani tem a tradução da confissão belga. O Tupi-Guarani, tem uma ideia. A façanha foi tão grande que tivemos no Brasil pastores indígenas na época, nativos, estudarem na Universidade de Leiden. Os índios foram estudar lá em Leiden, na Holanda. É mole? Um sucesso maravilhoso, mas que não duraria muito tempo, dada a pressão da coroa portuguesa e outras lutas continentais. A Bíblia em português. Na mesma época, o mundo recebeu uma grande contribuição, que foi a tradução da Bíblia por João Ferreira de Almeida, que, embora sendo português, mas foi pastor da Igreja Reformada Holandesa no fim do ciclo holandês. Então, uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui, interessante, a esse respeito aí. Gente, eu fui na Holanda, fiz pesquisa na Holanda, eu já desconfiava disso. A minha tia é professora de História na Universidade de São Paulo. Esse papo aí que invasão holandesa não teve não, tá? Brasil não teve invasão holandesa, coisa nenhuma. Portugal, que era muito político, os portugueses eram muito espertos. Os portugueses é uma raça. Não, a minha esposa está aqui, ela falou, ela me olhou. Uma raça abençoada, mas só que tem alguns portugueses que não são gente boa, não. A maioria no caso, a minha esposa faz parte da maioria que é gente boa, né, amor? Mas os portugueses, eles fizeram muita coisa errada aqui no Brasil. Primeiro, eles não vieram para colonizar, vieram para assaltar, para roubar, para saquear o país, né? Ainda bem que deixaram um tesouro para mim, né? Mas o tesouro ficou aqui comigo, mas levaram o que podia daqui. Ô, Pedro, não ri não, Pedro, que agora eu fiquei em maus lençóis. Eu esqueci que a esposa estava aqui do lado dela, portuguesa. Segundo, segundo, Portugal se viu corrido do Napoleão e se abraçou com os ingleses, mas tudo politicagem, tudo politicagem. Eles eram muito espertos, o português é muito esperto. O que acontece agora? Portugal, ele cresceu, com todas as reservas que eles levaram da gente, para o Brasil, o ouro, tudo mais. Agora, os holandeses Viviane, não servia mais para nada, não. Os holandeses serviram Maurício de Nassau, William de Nassau, para proteger a coroa portuguesa, né? Agora não precisava mais deles, não. Aí expulsaram. Eu pergunto a vocês de sua consciência, vocês que são inteligentes, que sabem contar até 10, pelo menos, não é? Veja bem, como é que a invasão tem fortes? O Forte Orange, lá, eu estive lá no Rio Grande do Norte, em Recife, é uma coisa assim fantástica. Os caras tiveram cidades, pastor. Eles construíram templos, tiveram conferência, traduziram a confissão belga para o Tupi-Guarani. Isso é invasão? Pelo amor de Deus. Não tem invasão aí, não. A coroa inglesa forçou, junto com o português, expulsaram os holandeses daqui. Então tem que se falar a verdade. Então a escola brasileira ensina mentira para as crianças, tem que falar a verdade. Vamos lá. A resistência holandesa no Brasil perdurou até 1654. E, de acordo com os conflitos que se seguiram, eles foram expulsos. Os portugueses finalmente mantiveram suas posições na nação. Mesmo assim, muitos indígenas simpatizantes deixaram o país para seguir com os holandeses, para o Caribe, América do Norte, até mesmo a Europa e a Ásia. Nativos reformados e refugiados dentro do Brasil. O saldo que restou dos holandeses foi de refugiados dentro do próprio país. Segundo Ronan Rovares, assim os índios decidiram se refugiar na Serra da Ipiapaba, meu Deus do céu, Ipiapaba, que era um bom lugar para se proteger e se esconder, caso um ataque português acontecesse. Eles marcharam quase 750 quilômetros em meio aos sertões. Era ao todo quase 4.000 pessoas, entre eles crianças e idosos. A terceira tentativa, então a primeira foi o quê? Os holandeses, os huguenotes franceses, a segunda holandeses. Agora vem a terceira tentativa, que foi a chegada do metodismo. Depois você vai ter aí a chegada dos reformados. Deixa eu fazer um negócio aqui embaixo para não ficar muito extenso para vocês aqui. Espera aí. Não. Eu vou ter que dar uma pausa aqui nesse. Eu vou ter que mandar para vocês um compêndio, igual que eu lembrei. É porque para aqui no movimento wesleyano,
que são 8 janelas. Eu vou mandar um compêndio, pedir para a Lucilene. A Lucilene está aí hoje, não? Ah, está ali, ó. A Lucilene tá ali. Ela está quietinha hoje, né, tadinha? Tá meio devagar. Ô, Lucilene, quando acabar a aula, me lembra, eu tenho um compêndio para pôr nessa apostila que eu esqueci de colocar. Esse compêndio trata das outras chegadas Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Então, depois eu mando o compêndio. A partir de... Tá bom, pastor. Amém? Eu vou mandar esse compêndio para terminar, para fechar com chave de ouro, né? A partir dos holandeses, em 1650, vai haver uma pausa de entrada, mas em 1812, os anglicanos vão estar chegando no Brasil. Por quê, gente? Presta atenção. Eu estou falando de Dom Pedro II, que já é o progresso brasileiro pelas ferrovias. Essa palavra station wagon, né? Wagon, que é carroça, ela tem o nascedouro entre aí na Inglaterra, de novo, Inglaterra. Aí de novo na Inglaterra, em 600 a.C., os celtas criaram as rodas. Olha só, as carroças. Os alemães aperfeiçoaram, né? E depois dos alemães, os ingleses colocaram sobre ferros. A Inglaterra liderou o mundo inteiro nas ferrovias. E o Brasil, em 1800 para cima, o progresso brasileiro era as ferrovias. E quem detinha o monopólio das ferrovias? A senhora Inglaterra de novo. Então, os ingleses vinham para cá para fazer tudo que você vê de rodovia aqui. Pastor, aqui no Paraná, aquela de Paranaguá ali, que faz Paranaguá para Curitiba, aquela rota o Dom Pedro inaugurou. Pessoalmente, Dom Pedro tem foto dele lá inaugurando aquela rodovia, aquela ferrovia. Por isso que a rodoviária de Curitiba chama-se rodoferroviária, por causa disso. Então, só não teve Santa Catarina, o único estado que não passou aqui ferrovia. Bom, aí é o seguinte, nós tivemos a presença dos ingleses, está brincando, Roberto, aqui também tem muito trem que passa por aqui. Os ingleses aqui desenvolveram o progresso dos trilhos. Presta atenção. Eles iam para cá e eles falavam a linguagem deles. Inclusive, a palavra forró veio de um ajuntamento que eles faziam para lembrar a Inglaterra. E faziam festa lá e os brasileiros ficavam lá de longe, olhando. E o que é aquilo? Lá no Nordeste. Até que um dia disseram assim, ó, vamos fazer uma festa for all, para todos. Vamos abrir. Não é só nós aqui, não. For all. For all. Aí os brasileiros entraram e ficou forró. E por que a sanfona? Exato, porque o acordeão vem da Inglaterra. Os irlandeses. Aí virou forró. Né? Aquele chapéu de couro atravessado, não lembra o chapéu do Napoleão? Das três hastes, só viraram num só para ficar ali. Entendeu? E aí nasceu o forró. Aí os ingleses estabeleceram aqui, então, um pedido para o Dom Pedro, para a coroa. A gente quer culto inglês, nós somos anglicanos, queremos culto inglês. 1826, 1812, foi o primeiro culto em inglês, mas foi feito no mar. Não permitiram que usassem a terra para fazer o culto, entendeu? Fizeram o culto no mar. O culto foi no mar. Só que aí depois, o que aconteceu? A Inglaterra falou o seguinte, se não deixar fazer culto lá no Rio de Janeiro, não vai ter mais ferrovia no Brasil. Aí a coroa teve que ceder. A coroa cedeu e os brasileiros começaram a chegar e começaram os missionários a importar pelos brasileiros para falar em português e ganhar essas vidas. O que aconteceu? Logo depois, 1835, chega aqui Eliot Pitts. Eliot Pitts chegou, estou falando sem letra, estou na cabeça aqui esse negócio. 1835 chegou Eliot Pitts. Ele veio a mando do governo americano para ver como é que estavam os soldados que fugiram da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi aquela guerra que dividiu a América em dois, os Yankees ao norte e os sulistas ao sul, que era contra a escravatura, né? Os Yankees eram contra a escravatura. Yankee é uma expressão João, que é irlandês. De novo, a Inglaterra, né? É irlandês. Eles vieram para os Estados Unidos
chamava-se de Yankees. O Eliot Pitts veio, ele era da Metodista Episcopal. E aqui ele fez alguns contatos, começou alguns contatos e começou alguma coisa em Santa Bárbara do Oeste, Saltinho, né? 1859 vão chegar os batistas. Depois, em 1855 vão chegar os congregacionais, 59 os batistas. E aí vai. Depois os presbiterianos. Essa primeira leva, até 1900, gente, vão ser as igrejas históricas, os metodistas, os batistas, presbiterianos, os luteranos, e na verdade já começaram com Calvino, né? E também os anglicanos. A partir de 1900, a igreja mais histórica que vai chegar aqui vai ser a Missão da Fé Apostólica, que vai ser futuramente as Assembleias de Deus, da qual vocês são ramificação, né? Eles vão Pastor, chegar... essa batista que chega, então, essa batista é fundada pelo Wesley, certo? Não. A batista que chega não é. Não. E essa metodista não é fundada pelo irmão do Wesley, que é o Charles? Não, veja bem. A Igreja Batista, ela é fundada em 1657, aí na Inglaterra, em Spitalfields. Spitalfields, aí em Londres, é o John Helvis, o nome do cara. Ele que funda aí a Igreja Batista. Ele é perseguido da coroa, ele vai para a Holanda, e lá ele é contaminado pela doutrina calvinista e volta e funda a Batista nos moldes do Menon Simons, que era menonita, né? Essa Batista é fundada por John Helvis, né? Não é Elvis, não, é Helvis o nome do cara. A metodista, sim, o Carlos Wesley e o John Wesley, que são fundadores. Aqui chega como metodista episcopal. A Assembleia de Deus vai vir para cá, na verdade, com missionários. Ainda não é a Assembleia de Deus. Isso é 1906. Eles vão chegar aqui, o Gruna e o Daniel. Vão chegar aqui numa praça. Eu estive lá em Belém, nessa praça, e no banquinho que eles ficaram. Olha que interessante, pessoal. Os dois chegaram no Brasil, desceram, não sabia falar um A em português. Foram para uma praça e ficaram sentados orando. Gente, que coisa linda, rapaz. Olha o que é a Assembleia de Deus hoje. Sentaram numa praça lá e ficaram lá conversando. E agora? Como vamos fazer? Não falando português. Veio um papel no ar voando assim, papel. Meu Deus, gente. Tanto papel para voar. Aquele veio e bateu na perna do Gunavingre. O Gunavingre puxou. Era um boletim de uma igreja metodista inglesa, americana. E estava escrito lá, pastor Justus Nelson, que é autor de um hino da harpa aí. O Justus Nelson é autor de um hino da harpa. Ele olhou aquilo e falou, ele é americano, ele fala nossa língua. Aí foram para a casa do Justo Nelson. O Justo Nelson recebeu eles, falou inglês com eles, indicou para o Gunaving aprender português, o Daniel Berg, desculpa, o Gunaving aprender português. O Daniel Berg foi vender Bíblia para si, né? E aí ele é o Justo Nelson, pastor Cido, que leva os dois na casa da irmã Celina de Albuquerque. Ele falou assim, vocês são da Igreja Batista de Chicago? Tem uma irmã aqui da Igreja Batista. Aí levou eles para lá. Eles ficavam no porão da casa da irmã. Só que eles estavam orando e cheios do Espírito Santo, que vinha lá de Chicago, da Rua Azusa. Deus tomou aquela congregação em unção de Deus. Eu estive lá em Belém, fui visitar onde era o local da casa da irmã Celina. Hoje é um galpão enorme que põe Zacarias lá. Mas tem a placa lá, tem tudo, né? Tem um museu da Assembleia de Deus. Se você vier ao Brasil e for ao Pará, seria muito bom você visitar esse local lá. Muito legal. E aí o Justo Nelson leva eles na casa da irmã Celina, eles ficam lá hospedados, ela recebe eles lá, e aí o Pentecostes começa ali. O mover de Deus, Deus derrama o Espírito Santo sobre eles, e esse grupo então começa a ficar junto ali, orando. A Igreja Batista não reconhece isso. Nesse interim, eles foram a Springfield, nos Estados Unidos. Tem dois Springfields lá. Tem acho que tem um em Nova York. O que eles foram não era Nova York, era outro local. Mas era Springfield. Que por coincidência é a cidade do Homer lá,
Simpsons, que é a cidade dos Simpsons. Eles foram para lá e lá eles conheceram a Igreja Assembleia de Deus, porque a missão da fé apostólica era o movimento da Rua Azusa, que era um movimento de várias igrejas, entre elas o pastor J. Seymour, que era um pastor metodista africano. E lá tinha muitos irmãos que vieram, né, de vários locais, que já havia acontecido em 1900, lá em Topeka, em Kansas, um derramado do Espírito numa escola bíblica batista, quando o professor chamado Charles Parham, disse que a língua estranha é para os nossos dias e encomendou uns estudos com os alunos. Eles foram estudar, ele viajou na volta, os alunos começaram a falar sobre isso, e lá no fundo da sala, uma irmãzinha chamada Agnes Osman começou a falar língua estranha. Ninguém nunca tinha visto isso. O Seymour estava sentado numa cadeira afora, porque naquela época ainda se falava escravatura, então era separado, né? Ele recebeu lá fora essa presença, e o Gunnar Ving estava lá sentado no meio deles. Gente, é demais, né? É umas coisas que você não entende. Oh, meu Deus do céu. E o Gunnar Ving saiu pregando esse novo mover do Espírito Santo, e também o Seymour, e o Gunnar Ving foi até Chicago chamar o Daniel Berg para falar para ele sobre isso, né? Eu estive na casa de irmãos no Paraná que hospedavam o Daniel Berg. E hospedavam. Eu conheci o irmão que conheceu ele pessoalmente, que a esposa dele lavava a roupa dele, dava descrito, tomava muito leite, e vendia muita Bíblia, o Daniel Berg. Interessante. E nesse interim, em Chicago, o movimento está acontecendo, que já é também um resquício do movimento do Dwight Moody, né? E eles vêm, então, ao Brasil já com o nome As Assembleias de Deus. Nisso vem também os missionários suecos, que no Paraná, né, pastor? No Paraná tem o Lundgren, né? O Lundgren aqui embaixo, tem alguns aqui aqui, Francisco Beltrão, nesse lugar aqui no Paraná, tem algum deles aqui. Lá no norte, né, os Lindstrom e outros mais. Aquele Samuel Nelson, né? Samuel Nelson. Depois também teve a influência americana, entre elas o sogro do pastor Samuel, né? Que é o Colenda, né? O pastor Colenda. Ele é sogro do pastor Samuel. O Samuel casou com a Rebeca, irmã Rebeca. Ele é um dos pioneiros do Assembleia de Deus aqui no Brasil. Na verdade, o Gunnar Ving e Daniel Berg é chamado de proto-assembleiano. Pensa nisso aí, proto-assembleiano, PROTO, proto-assembleiano. Logo depois, veio então os grandes pilares da Assembleia de Deus, como o Vasconcelos, né, pastor? É isso, Vasconcelos, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, Cícero Canuto de Lima, Alcebiades Vasconcelos, meu Deus, que cabeça privilegiada, Alcebiades Vasconcelos. Aí você vai ter uma segunda e terceira geração. Aí você vai ter pastor Lupércio, virginiano. Você vai ter José Wellington. Você vai ter aí José Pimentel de Carvalho. Pimentel de Carvalho, muito bem, lá do Paraná. Sebastião Rodrigues, lá do Cuiabá. Né? Cuiabá. Você vai ter o Santana, na Bahia, se não me engano. Santana, na Bahia. Anselmo. Santana, na Bahia. Anselmo, Ribeirão Preto. Pastor Enoque, lá do Ceará. Paulo Belizar de Carvalho, do Piauí. No Nordeste vai ter o pastor Leôncio, grande pilar, pastor Leôncio. Rapaz, tudo na cabeça aqui, meu irmão. Quem mais você lembra, pastor? Essa é a segunda e terceira geração aí, né? Tem esses aí. Depois você vai ter já, o pastor Samuel já é de uma safra mais nova, né? Que está aí. E aí começa a era dos teólogos. José Wellington também. José Wellington. O Zé Wellington já é uma terceira ou quarta geração já. Uma terceira ou quarta geração aí. Tá vindo depois. O Zé Wellington, na verdade, ele vai ser sucessor do Cícero Canuto de Lima, né? Porque o Leivas Macalão antecede o Lupércio Virginiano. É isso mesmo. É interessante isso. E nos anos 70 para cá, começa a era dos grandes pregadores assembleanos, né? Você vai ter o Bernard Johnson, o De Castro Takayama, o Mauro Ferreira, pastor. Mauro Ferreira.
Mauro Ferreira, lá daquela parte do norte do Paraná. Floriano também, lá da Central, né? Você vai ter o... Aí tem Napoleão Falcão, aí tem o Gilvan Rodrigues, aí tem o Gilmar Santos, que é mais Gisel recente. Gomes. Gesiel Gomes, muito bem. Gesiel Gomes. O pai do Samuel Ferreira o pai do Samuel Ferreira é Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Ah, não sei se tem outro sobrenome. É Manuel Ferreira, que eu conheço o Manuel Ferreira, né? É o velhão, né? Tem um velhão. Tem um velhão. É o pai do Samuel. E também, depois nessa terceira geração, você vai ter a grande safra dos teólogos, né? Assembleanos. Grandes nomes assembleanos, como Nemuel Kessler, né? Nemuel Kessler. Abraão de Almeida. Antônio Gilberto. Diretor da Escola Dominical. Quem conheceu o Antônio Gilberto aí? Antônio Gilberto. Eu conheci. Antônio Gilberto. Também conheci. Quem mais aí? Ainda pregadores tem o Bernard Johnson ainda, né? Como pregador tem o Bernard Johnson ainda. Aí você vai ter o Abrão de Almeida, você vai ter o Lourenço Olson. Irmão, eu tô falando de cabeça, hein? Não tô lendo, não. Tô falando de cabeça. Lourenço Olson. Olson, né? Lourenço Olson. Ele era escatologia, né? Aí vai nascer a CPAD, que vai ser, então, o grande parque literário da denominação no Brasil inteiro. Hoje a Assembleia de Deus ela está subdividida em ministérios, ela chegou a ser um ministério nacional, hoje ela tem as suas locais de ministérios diferentes, mas ela chega a ter ainda seus 12 milhões de membros no Brasil, né? Os grandes ministérios que nós conhecemos é a Madureira, que está hoje ainda está, né? O Samuel, não, é Manuel Ferreira, que tem os seus filhos também, né? Aí vem o Abner, aí vem o Samuel, né? Nós temos a CGADB, o pastor Zé Wellington. Aí tem a CADB, o pastor Samuel Câmara. O pastor também, aquele de Goiânia, da Comadesgo, o Gilmar Santos, tem uma grande movimento. E tem outra Assembleia de Deus tão grande também, que a Assembleia de Deus tem a do Brasil e tem a no Brasil. Tem isso também. Tem uma outra Assembleia de Deus, que é um ministério só, que ela é muito grande, que ela tem só esse trocadilho, do Brasil, uma é do Brasil, ela é no Brasil, né? E aí, fechou. Bom, depois dos anos 90, dos anos 2000, a Assembleia de Deus, ela deu uma arrefecida, ela continuou grande, continuou crescendo, mas ela arrefeceu. Aí começou os grandes movimentos das comunidades, né? Das comunidades, das igrejas menores, tipo igrejas autônomas, né? Ministérios autônomos aí. E o que preocupa é que muitos deles, né? Fazendo coisa fora da palavra aí, no desequilíbrio total, de sorte que nós estamos agora realmente na iminência de Cristo voltar, porque as coisas ficaram difíceis. Mas muito bem, pessoal. Eu vou mandar um compêndio para vocês, a Lu vai me lembrar aí, para encerrar essa parte que faltou aí, para dar as datas da chegada das igrejas, para encerrar aqui a matéria. Faço aqui uma pausazinha. Eu preciso voltar só mais uma vez, tá? Vai cair agora a nossa conexão. Como é a nossa última aula, só preciso de uma volta só agora. Me dá aí mais 10 minutinhos só na volta aí, tá bom? Só para a gente despedir, para a gente orar e agradecer a Deus. Tá bom? Já vou voltar logo em seguida. Pode ficar aí ligado aí. Glória a Deus.